Graças a Deus. Vida no Espírito, poder de Deus para defender nossa fé. Então vamos fechar a nossa semana teológica agora pela manhã com o texto de 1 Pedro 3, 10 a 18. E nós vamos retirar do texto e das experiências do meio de semana, obrigado, aquilo que nós entendemos como vontade primaz de Deus para a sua igreja, porque nós precisamos mais e mais colocarmos em evidência aquilo que cremos. E aquilo que cremos pela fé precisa se tornar concreto, visível aos que estão lá fora. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem, nós temos uma ordem e precisamos nos apropriar da fé para que possamos então cumprir o nosso papel na igreja e por onde passarmos, aonde estivermos, demonstrando a nossa fé, aquilo que temos. Assim nos diz o texto de 1 Pedro 3, 10 a 18. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eis aí o resumo de nossa Semana Teológica PIBAN 2018. 1 Pedro 3,15. Vamos ler juntos. 1 Pedro 3,15. Vamos ler juntos essa parte do texto. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo no coração é separar-se para Ele e seus propósitos no seu reino. É abrir mão da carne e andar no Espírito, isto é, submisso a Ele de coração e nunca, jamais, por imposição. Foi isso que moveu o coração dos reformadores quando, ao olharem o rumo que a igreja estava tomando, entenderam pelo Espírito Santo que estava neles que eles deveriam fazer alguma coisa diferente naqueles dias. E eles passaram a defender a legítima fé,
a legítima palavra, dando a Jesus, o único Senhor, digno de honra, louvor e tributo, dando a Ele o lugar que é dele, de mais ninguém. Eles entenderam naqueles dias que a igreja estava caminhando por um poço de lama. Estavam vendendo aquilo que não pode ser vendido e nem comprado com o mais puro ouro. Eles estavam vivendo dias negros no que diz respeito à fé legítima, à fé verdadeira, à fé que temos e que nos abraçou. E nestes dias, a igreja precisa se revestir mais e mais do Espírito Santo, porque de uma forma muito sutil, o adversário tem trabalhado em muitos arraiais ditos evangélicos, mas negando o poder de Jesus, introduzindo outras coisas. Eu não preciso citar, porque vocês estão nesta terra, neste tempo, e estão vendo as práticas iníquas, mentirosas, de homens maus, que querem o poder, querem o direito, querem arrogar para si algo que já tem dono, que já há um Senhor, que já há um cabeça, que já há uma promessa, que já há uma história linda e límpida em Cristo e no Evangelho. Santificai a Cristo em vossos corações, para que vocês não sejam enganados por nenhum vento de doutrina. Há muitas pessoas falando em nome de Deus o que a palavra de Deus não diz. Há muita gente curando em nome de Jesus, e estão curando mesmo, em nome de Jesus, mas negando-lhe o poder e a autoridade. Porque quando estes são curados no nome de Jesus, se tornam escravos deles e fazem tudo o que lhes apraz. De graça recebestes, de graça dai. E não é isto que temos visto nos nossos dias. Por isso, precisamos nos certificar que quando Deus operar edificação, cura, libertação e todos os frutos do Espírito Santo sendo derramados sobre a igreja, nós não podemos arrogar para nós, para a administração, para os diáconos, para os pastores. Não! É graça dele, é bondade dele, é o tempo dele, é a hora dele, é para a glória dele, para o nome de Jesus e para mais ninguém. Se nós não olharmos com carinho para tudo que aprendemos da parte de Deus nesta semana, e graças a Deus é o que temos ensinado nesses últimos quase 2 anos, o nosso Deus tem o melhor desta terra para nós. E eu não estou falando de dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar aquilo que Deus pode colocar dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. Senão Pedro não diria: antes santificai a Cristo em vossos corações. É Cristo que precisa tomar o nosso coração, a nossa mente, é nele que devemos pensar. Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? O que o Senhor espera para a sua igreja pelos próximos 10 anos? O que o Senhor está planejando, Senhor? Eu também quero receber do Senhor a direção. Deixarmos o nosso lugar, deixarmos a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de agir e de ser, para que Cristo seja tudo em todos e não em alguns. Estar preparado para responder com mansidão é fator primário para todo aquele cujo foco está em seu testemunho de fé em Jesus, acima de qualquer coisa, sejam elas culturais, religiosas, filosóficas ou até mesmo político-ideológicas. Nós precisamos entender que a nossa mensagem é de paz, que a nossa mensagem é de perdão de pecados, que a nossa mensagem é de rever os nossos conceitos, nos arrependermos e voltarmos para Deus. Esta é a minha mensagem e a tua mensagem.
Não podemos pegar a nossa mensagem e confundir-se com as coisas desta vida. Quanto crente discutindo, brigando, lutando, guerreando, como se fosse um zelote ainda, como se ainda estivesse defendendo um partido. Não! Santifiquem a Cristo em vossos corações e vocês vão entender que tudo e todos esses governos passarão, que tudo e todos os governos que já existiram e existirão estão debaixo do domínio e controle de Deus. Israel teve diversos reis, alguns aprovados pelo Senhor. Basta você ler a Bíblia. Rei tal não fez o que agradava ao Senhor. Ponto. Rei tal fez o que agradava ao Senhor. Rei tal fez o que não agradava ao Senhor, mas todos eram reis, que serviram aos propósitos de Deus para aquele tempo, até que Jesus veio, o nosso rei, e é o governo dele que não pode acabar, não vai acabar dentro do meu coração e do teu coração. Por isso, queridos, é que nós que temos a mensagem, nós que temos a fé, nós que fomos agraciados, nós que já entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, a gente não pode perder tempo com discussões que não vão levar a nada, muito pelo contrário, a inimizade, a discórdia, a separação, e infelizmente até igrejas estão divididas por causa da política. Algum tempo atrás, quando cantávamos, né, Jefferson, de cidade em cidade, de bairro em bairro, chegamos numa determinada cidade, onde uma igreja batista, pastor Mário, no período da campanha eleitoral, se o pastor dissesse, vamos ler João 17, verso 17, ele tinha que pregar João capítulo 13, verso 13. Senão ele não passava na porta. Ou 15, né? Que é o MDB, né? Ou 20. Já imaginaram? Que mordaça! Que correntes! Que grilhões! Numa igreja que deve ser coluna e esteio da verdade. O nosso país hoje não decide o futuro da nossa nação. Quem decide o futuro da nossa nação é você e eu, no cumprimento da nossa missão. O homem que vai assumir a nossa nação pelos próximos 4 anos, ele cumprirá todo o propósito que Deus já determinou. Seja ele quem for. E nós estamos cumprindo com todo o propósito para o qual Deus nos chamou? Essa é a pergunta. Os reformadores entenderam no tempo deles que eles precisavam dar ao povo a verdade, somente a palavra. É aqui que está a verdade. Se nós nos esquecemos, ou se nós nos esquecermos da palavra, nós seremos, de Jesus, piores dos que estão lá. Piores. Se nos esquecermos da palavra. Tem que ser só a palavra. Só a palavra. Mais nada, nem ninguém. Deus me chamou para combater o bom combate da fé em seu Filho, para testemunhar do seu amor, sacrifício, morte e ressurreição, e o mais importante, que em breve Ele vai voltar e não tardará. Essa é a nossa mensagem. Foi isso que nós recebemos. Que o poder que temos para o cumprimento da missão, Atos 1:8, coloca na tela para mim, Michele, Atos 1:8, embora seja
extremamente conhecido versículo, eu quero que você grave Atos 1:8, porque o poder que nos foi confiado não é para outra coisa a não ser estabelecer a vontade do céu na terra. Mas recebereis poder, vamos juntos? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o propósito da descida do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É para isso que eu e você recebemos o poder do Espírito Santo, para servirmos de testemunho da morte, do sacrifício, da morte, da ressurreição e de que em breve Ele vai voltar. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem. As últimas palavras de Jesus na cruz, que para mim seja apenas uma fé, uma só Escritura, um só Cristo, uma só graça, e que toda a glória seja dada àquele que criou, sustentou e sustentará toda a terra e a todos nós. Amém e amém. Que o poder que temos para o cumprimento da missão não seja misturado aos preceitos, intenções, maquinações e desejos puramente humanos. Que ao defendermos nossa fé, o façamos com mansidão e temor, pois foi assim que fomos comissionados pelo Senhor. Antes, santificai a Cristo em vossos corações e estejam preparados para responder com mansidão à razão da esperança que está em você.